este se acha afetado, há uma loucura que a medicina pode curar. No segundo, quando não há lesão cerebral, e sim perturbação da recepção das imagens e da sua reflexão, há o que, modernamente, se denomina obsessão, para a qual só há uma terapêutica, a espiritual. Colocar diante de vós um espelho que tenha defeito em alguns pontos, tal que não reflita a imagem completa dos objetos se lhe apresentam. É o caso da loucura por lesão do cérebro. Colocai, porém, entre vós um espelho em perfeito estado corpo que possa embaraçar a transmissão da luz que de vós parte para o espelho, e infiel será a reprodução de vossa imagem. É o caso da loucura por obsessão. No primeiro caso, o mal vem do espelho que está estragado, no segundo, vem da interposição de um corpo estranho, entre o aparelho refletor e o corpo que se lhe apresenta. Esta figura, toscamente esboçada, basta para assinalar a diferença que existe entre os dois estados em que pode achar-se o espírito encarnado, com relação à manifestação de seus pensamentos. Se os alienistas procurassem dirigir seus estudos de conformidade com os novos ensinos que se vão propagando por toda a parte, os hospícios só receberiam os doentes do primeiro caso, e se transformariam, talvez, com mais razão, em casas de caridade e em salas de moralização. Nestas condições, eles serviriam para o tratamento dos doentes de uma e de outra espécie de loucura. Passarei agora a considerar o assunto sob outro ponto de vista, isto é, com relação à fisiologia, e veremos se, por este lado, fica ele melhor esclarecido. Depois da descoberta dos anestésicos, pôde-se tentar um grande número de operações, antes impossíveis, por causa das grandes dores que produziam. A anestesia é, pura e simplesmente, uma paralisia dos nervos que servem de condutores às impressões externas para o aparelho cerebral, o qual, por sua vez, as transmite ao perispírito, onde o espírito, agente inteligente, lê e traduz as imagens que elas imprimem. Interrompidos os fios condutores, o cérebro nada recebe que lhe pudesse vir por eles, tendo somente impressões que partem, por assim dizer, de dentro para fora. Neste caso, não pode o espírito receber impressões, e, conseguintemente, ter sensações produzidas por objetos do mundo exterior. No entanto, outras, partidas do mundo espiritual, podem fazer-se sentir por diferentes modos, conforme a natureza dos elementos que afluírem, sem relação alguma com o aparelho cerebral. Ora, se o pensamento, as ideias, todas as concepções do espírito fossem oriundas ou formadas pelo trabalho material do sistema nervoso, não teríamos estes fenômenos que se notam nos anestesiados, de continuarem a manifestar concepções do agente inteligente, apesar da incapacidade daquele sistema para receber e transmitir impressões. E desde que, na economia perispiritual, por qualquer circunstância, se efetue a ação de elementos perturbadores, o agente inteligente ressente-se necessariamente de impressões mais ou menos vivas, conforme a natureza e força desses elementos. Já se vê, pois, que as desordens nas funções orgânicas, por terem causas diversas, reclamam diversos meios reparadores. Não devo esquecer-me de dizer aqui que as obsessões abandonadas podem produzir no organismo lesões que tornem necessário o tratamento misto, terapêutico e moral. Nos casos, porém, em que tal circunstância não se der, faz-se mister que o clínico, incumbido dessa ordem de enfermidade, procure fazer o diagnóstico diferencial das duas espécies de loucura. Devo ficar aqui, mas, antes de terminar, peço licença para mais uma observação. O corpo humano, em relação ao seu espírito, é semelhante a um planeta em relação ao astro em torno do qual faz seu giro. O agente espiritual deve ter predomínio absoluto sobre a matéria, obrigando-a a submeter-se à sua vontade. Não quero dizer absolutamente, no sentido de impor à matéria de esta obedecer cegamente ao seu império e à sua vontade, mas, sim, no de não contrair, de influências estranhas, vícios que alterem profundamente as condições naturais de sua existência. Há, no planeta chamado corpo humano, diferentes regiões de diferentes habitantes, completo sistema planetário, que obedece às mesmas leis das que nos são conhecidas. Esse planeta tem sua atmosfera, que tanto mais se eleva e se difunde no espaço, quanto maior for a esfera moral de cada um, constituindo assim planetas de primeira, de segunda e de terceira grandeza. É por essa atmosfera ou laço fluídico, que circula o corpo e envolve o espírito, que se realizam as relações do mundo espiritual com o corporal.
Quanto mais larga e elevada for a atmosfera de um corpo, mais fácil e segura será sua intimidade e relações com os seres elevados do mundo espiritual. Trabalhe cada um por elevar a atmosfera que o envolve, e breve, muito breve, as revelações do mundo dos espíritos elevados virão dissipar as trevas que ainda envolvem a Terra. Até outra vez, bom amigo. Hahnemann. Transcrevemos, verbum ad verbum, esta comunicação, que parece ter sido ditada expressamente para este trabalho, já escrito até o ponto em que nos foi ela enviada, isto é, até este ponto. A exposição não é clara como conviria a um assunto ainda não conhecido da ciência. A falta, porém, não é do espírito, mas, sim, do médium, que não dispunha, sem dúvida, do material preciso para receber ensinos científicos. É intuitivo que, para o médico, descido do espaço, poder falar corretamente sobre uma questão de sua especialidade, faz-se mister um instrumento adequado, como seria para um matemático, etc., etc. O pensamento perde força e clareza pela fraqueza e ignorância do aparelho que o recebe. Isto é de observação constante, e os espíritos o confirmam. Entretanto, apesar de mal apanhado, o pensamento de Hahnemann ficou suficientemente inteligível. A comparação do espelho é a perfeita e ensina claramente como se dão as perturbações nos casos de lesão cerebral e nos de integridade do cérebro. Temos, pois, em resumo, que tudo concorre para tornar evidente a dualidade causal da loucura. Concorrem as observações dos fisiologistas, de haver loucura sem lesão do aparelho cerebral, o que basta para se inferir que há duas espécies de loucura, e concorre para confirmar aquelas observações a ciência espírita, que ensina como os espíritos atrasados atuam sobre os viventes, tirando-lhes a liberdade e a razão, por simples desejos de fazer mal ou por vingança. Disto fala a Igreja, atribuindo o fato ao demônio. Concorre, finalmente, a longa e desenvolvida explicação de um espírito, Hahnemann, que teve na Terra reconhecida competência na matéria. Se não tivéssemos precedido este estudo de provas experimentais, não só da verdade espírita, como da comunicação dos espíritos, a observação de Esquirol ficaria como um problema, uma esfinge, apesar das razões espíritas e da comunicação de Hahnemann. Estabelecidos, porém, como foram, sobre fundamentos experimentais, os pontos preliminares, só o capricho, contra o qual não há razão que prevaleça, poderá recusar fé a um sistema de provas, quais temos dado. Para o homem livre de preconceitos, o que temos exposto é quanto basta para reconhecer a dualidade da loucura. E, se ainda pode haver dúvida, proveniente da nossa deficiente exposição, aí fica o campo aberto ao estudo e observação dos que a tiverem. Tomem o trabalho de explorar a mina, e lhes garantimos esplêndido resultado. Temos a certeza de que não vagamos por mundos imaginários, mas, sim, de que assentamos nosso juízo sobre fatos reais, sobre uma verdade que desafia toda contradição, e não teme absolutamente o julgamento do futuro. Assim pudéssemos ter igual certeza sobre outras ordens de verdades, que fogem, por enquanto, aos rigores do método experimental. Definida a questão, a loucura sob novo prisma, exposta à doutrina onde se encontram as leis que a explicam, vem de Mould, e antes de mais, discriminá-la da outra espécie, única até hoje conhecida, fazer o diagnóstico diferencial. Vamos, pois, tratar dos meios de reconhecermos a loucura procedente de lesão cerebral, e das que nos podem dar o conhecimento da obsessão ou loucura produzida por ação fluídica de espíritos. É esta, porventura, a parte mais difícil do empenho que tomamos, porque as manifestações apreciáveis das duas espécies são as mesmas. Desde que, tanto numa como noutra, o fenômeno natural da transmissão do pensamento é perturbado pelo mesmo modo sensível, embora por causas diferentes, compreende-se que dificílimo deve ser o diagnóstico diferencial. Quem vê um louco vê um obsidiado, tanto que até hoje se tem confundido um com o outro. O mesmo olhar desvairado, a mesma apatia fisionômica, ora excitação até a fúria, ora prostração até o indiferentismo, sempre a incoerência das ideias. Se um tem momentos lúcidos, o outro igualmente os tem, se um pode cair no idiotismo, o outro também. Efetivamente, Hahnemann disse, e nós temos observado, que a obsessão desprezada determina a lisão orgânica do cérebro, donde a coexistência das duas causas da perturbação mental. Infelizmente temos experiência feita com o maior interesse sobre este ponto da magna questão. Um de nossos filhos,
moço de grande inteligência e de coração bem formado, foi subitamente tomado de alienação mental. Os mais notáveis médicos do Rio de Janeiro fizeram o diagnóstico, loucura, e como louco o trataram sem que obtivessem o mínimo resultado. Notávamos, nós, um singular fenômeno, quando o doente, passado o acesso e entrado no período lúcido, ficava calmo, manifestava perfeita consciência, memória completa e razão clara, de conversar criteriosamente sobre qualquer assunto, mesmo literário ou científico, pois estudava a medicina, quando foi assaltado. Mais de uma vez, afirmou-nos que bem conhecia estar praticando mal, durante os acessos, mas que era arrastado por uma força superior à sua vontade, a quem vão tentava resistir. Apesar de não podermos explicar como, continuando o cérebro lesado, se dava aquele fenômeno de perfeita clarevidência ou de nítida transmissão dos pensamentos, acompanhamos o juízo dos médicos, nossos colegas, de ser o caso verdadeira loucura. Desanimados, por falhar em todos os meios empregados, disseram-nos aqueles colegas que era inconveniente e perigoso conservar o doente em casa, e que urgia mandá-lo para o hospício. Foi ante esta dolorosa contingência de uma separação mais dolorosa que a da morte, que resolvemos atender a um amigo que havia muito nos instava para que recorrêssemos ao espiritismo. Obsessão, respondeu-nos o espírito que veio à nossa evocação, acrescentando, além do tratamento terapêutico, que deve ser rígido sobre o baço, que, no homem, como útero na mulher, é aparto às obsessões, sempre ligadas a uma lisão orgânica, é indispensável invocar o obsessor, e alcançar dele que desista da perseguição. Foi marcado o dia para aconselhar a evocação, a primeira que assistimos. Veio o espírito inimigo, que se dirigiu exclusivamente à nossa pessoa, de quem, principalmente, queria tirar vingança, por mal que lhe havíamos feito em passada existência. Não posso fazer-te o que, a ele faço, disse bramindo, porque és mais adiantado, mas castigo-te diretamente na pessoa de teu filho amado, que também concorreu para meu mal. Não foi possível acalmar-lhe a sanha, que refervia à medida que se lhe falava em paz, amor e perdão. Saímos abatidos e confusos por tudo o que vimos e ouvimos, principalmente porque o espírito se referiu a um pensamento nosso, a ninguém revelado. A este trabalho, sem nenhum resultado, seguiram-se outros, parecendo às vezes que o inimigo se abrandava, esperança que em breve se dissipava, vindo ele, no outro dia, mais cheio de ódio e sedento de vingança. Neste ínterim, um amigo nosso, tão distinto por sua ilustração como pelo seu caráter, nos comunicou ou nos esclareceu sobre aquele ódio intransigente. Orava ele, à hora de deitar-se, e a sua prece do costume ajuntou uma especial em favor do espírito nosso perseguidor, para que tivesse a luz e reconhecesse o mal que a si próprio estava fazendo. Ouviu então uma voz que lhe disse, vê, e olhando na direção da voz, viu aquele amigo uma masmorra imunda e tenebrosa, onde um homem, acorrentado e agrilhoado, gemia suas misérias e as de sua mulher e filhinhos, privados de todo o apoio. Queres que perdoe a quem me reduziu a este estado, e o pior reduziu os entes que mais amei na vida? Perguntou a voz do que vinha do prisioneiro. Travou-se entre os dois uma discussão, que não vem a propósito transcrever aqui. O que é essencial saber é que a justiça de Deus se cumpria no fato que tão dolorosamente nos fazia sangrar o coração. Devemos acrescentar, ao que acabamos de referir, que o cavalheiro com quem se deu este fato era médium inconsciente, e hoje se acha na plenitude das mediunidades, vidente, auditiva, psicográfica e sonambúlica. O moço era vítima de seus abusos na outra existência, continuou a sofrer a perseguição, e por tanto tempo a sofreu, que seu cérebro se ressentiu, de forma que, quando o obsessor, afinal arrependido, o deixou, ele ficou calmo, sem mais ter acessos, porém não recuperou a vivacidade de sua inteligência. O instrumento ainda não se restabeleceu. Dir-se-á, a loucura também se cura, e os doentes curados dela também ficam assim, porque o instrumento se ressente por muito tempo do mal que o afetou. É verdade, mas a loucura vence-se pelo tratamento terapêutico, e o nosso doente, desde que tivemos certeza de ser uma obra de um espírito, nunca mais tomou remédios, senão os morais, em trabalhos espíritas, de cerca de 3 anos. Vê-se, portanto, quanto importa, diante de um caso de loucura, fazer de pronto o diagnóstico diferencial, para que, se for obsessão, não chegue esta a desorganizar o cérebro, que é o órgão atacado pelo obsessor. Ora,
Não tendo a ciência meio seguro de fazer aquele diagnóstico, mesmo porque só existe para ela a loucura, é óbvio que devemos procurar recursos, para verificarmos se existe a obsessão, no espiritismo científico. O médico materialista só vê desarranjos mentais, e, pois, só aplica o tratamento apropriado à loucura. Quando não colhe resultado, e nunca o poderá colher nos casos de obsessão, nem de leve suspeita que sua é a falta, o que julga, com toda a suficiência, é que o mal é incurável. E assim acabam infelizes vítimas da ciência. Dissemos acima que, se obtivéssemos a sonambulização ou a hipnotização, que são a mesma coisa, do louco propriamente dito, teríamos necessariamente a lucidez de seu espírito, prova de que a alma conserva intacta sua faculdade pensante, mesmo que não possa manifestá-la pelo instrumento especial, o cérebro. Este fato não se dá sempre, por não ser sempre possível hipnotizar, em razão de haver pessoas refratárias, como declara Charcot. Nos casos de obsessão, temos naturalmente a mesma dificuldade, mas, quando for possível. Por muito tempo acreditamos ser este um precioso meio de distinguir, mediante os esclarecimentos prestados pelos hipnotizados, quer se trate de loucura, quer de obsessão. Ultimamente, porém, tratando de uma jovem, Florinda, que se acha, por louca, no hospício, mas que soubemos ser obsidiada, reconhecemos que o espírito da doente, embora lúcido, não sabe ao que deve seu desgraçado estado. Efetivamente, temos-nos sido permitido evocar o espírito de Florinda, por mais que questionássemos sobre a causa de sua detenção no hospício, nenhuma luz nos pôde dar, apesar de ter seu espírito pleno, caso de suas faculdades mentais. Se este meio nos falha, não devemos cruzar os braços, conjeturando que a falha não se dará em todos os casos, mas, sim, recorrer sempre a ele e a outros. Quem veio definir a diferença dos princípios causais da alienação mental, foi o Espiritismo, pelos ensinos dos Espíritos. Por que, então, não recorrermos a esta fonte, para colhermos os meios de distingui-los? Há pouco dissemos que soubemos ser Florinda uma alienada por obsessão, enquanto a ciência a tinha na conta de alienada por loucura. E acrescentamos que os fatos vieram provar a verdade do que soubemos, manifestando-se o perseguidor. Já daí se infere que, nos casos de alienação mental por lesão do cérebro, nenhum espírito perseguidor virá à evocação, visto que não há perseguição. Assim, pois, este processo espírita dá a diferença dos dois casos. É verdade que maus espíritos podem, nos casos de loucura, apresentar-se, como obsessores, para nos enganarem, mas, em primeiro lugar, a mistificação deixa sempre uma pontinha, por onde a descobrimos, e, em segundo lugar, o obsidiado nada perde com tal mistificação, porque, em todos os casos, moraliza-se o espírito enganador. O método que seguimos, sempre com resultado, é consultarmos, mediunimicamente, a um espírito, que do espaço faz a caridade de receitar para os homens doentes, sobre a natureza da alienação mental, no caso que se nos apresenta, e procedermos à contraprova do que recebemos em resposta. Se nos disser que é loucura propriamente, evocamos o espírito que possa causá-la, e nenhum se apresentará, ou apresentar-se-á um mistificador, que é fácil desmascarar. Se nos disser que é obsessão, procedemos do mesmo modo, e o obsessor virá em confirmação do que foi dito. Neste caso, a cura pelos meios morais será a melhor prova da exatidão do diagnóstico, prova que nunca nos falhou em dezenas de experimentações. Reconhecida a dupla espécie de loucura, tendo cada uma muito diversa causa, compreende-se que não é racional aplicar-se a todos os alienados o mesmo sistema de tratamento. Deixemos aos alienistas o cuidado de tratarem a loucura propriamente dita, e ocupemo-nos com o tratamento da loucura por obsessão. Essa espécie tem por condição a perturbação funcional de um órgão que, enfraquecendo as energias morais do indivíduo, é aproveitado pelo obsessor para seu nefando fim. Na maior parte dos casos, enquanto o espírito obsessor não tem ainda dominado o espírito ou a vontade de sua vítima, a cura do órgão doente fecha a porta à maléfica influência. Quando, porém, esta já é dominante, inútil será o tratamento terapêutico, aliás, necessário a cura do órgão afetado, porque o mal já é independente do ponto que lhe deu acesso. Entretanto, nunca esse tratamento deve ser desprezado, primeiro, porque nunca se deve desprezar uma enfermidade, e, segundo, porque, embora se logre afastar o obsessor, outros virão, se não se tiver tido a precaução de fechar-lhes a porta.
Para bem compreender-se o que aí fica exposto, é preciso saber-se que, se um espírito obsidia por ódio e por vingança, inúmeros são os que o fazem pelo nefando prazer de causar dano a seu semelhante, só pelo gosto do mal. Sendo assim, e sabido que os espíritos malignos entram pela porta que lhes abrem as moléstias do corpo, desde que as do espírito concorram, é óbvio que, embora a cura daquelas nada influa sobre o que já entrou, embaraçará os que estão fora. E eis porque é de rigor curar-se a lesão de qualquer órgão doente dos obsidiados. Conjuntamente com este esforço, devem-se empregar todos os meios de moralizar o espírito do obsidiado, fazendo-o ver que seus defeitos, seus vícios, seus maus sentimentos, tudo o que não é conforme com os preceitos do Evangelho, atrai para junto de si nuvens de espíritos, que se apraze com aqueles elementos do mal, assim como afasta de si os bons espíritos, seus protetores, de onde ficar ele à mercê dos que só não fazem mal quando não podem. Se conseguir a regeneração do infeliz, não somente o livraremos de seu obsessor, pois a obsessão é uma pena e ninguém sofre pena depois de arrependido, como fica completamente abroquelado contra os dardos de quantos pretendam fazer-lhe mal. Como, porém, moralizar um louco? Já dissemos que o espírito não enlouquece e que a loucura consiste, não na perturbação do pensamento, mas, sim, na de sua manifestação. Sendo assim, e visto que os espíritos quer desencarnados, quer encarnados, acudem à evocação, sempre que é feita no intuito do bem, eis como se consegue moralizar um louco ou obsidiado. Em nossos trabalhos experimentais, temos tido inúmeras ocasiões de evocar o espírito de pessoas obsidiadas, para moralizá-las, e sempre que as encontramos dóceis aos nossos conselhos, temos conseguido romper as trevas da inconsciência que as envolviam. Casos, porém, temos visto, de espíritos refratários, dominados do sentimento de orgulho ou de outros maus, e nestes todo o esforço tem sido inútil. Deste gênero, referimos um caso a que assistimos do grupo espírita dirigido pelo ilustrado e virtuoso Dr. Antônio Luiz Saião. O obsidiado, Carlos Batista, moço de tão bom comportamento, que o fazia estimado por quantos o conheciam, quando, evocado para reconciliar-se com o obsessor, que se convertera, repeliu o inimigo, de joelhos a seus pés, e todos os conselhos e rogos do grupo, dizendo que pouco lhe importava sofrer, porque contava que um dia faria sofrer o mesmo que tanto mal lhe fizera, e agora lhe pedia perdão. O resultado do seu endurecimento foi retirar-se, regenerado, o obsessor, e continuar ele em sua alienação, por obra de outros, atraídos por suas ruins disposições morais. É, portanto, condição de cura dos obsidiados, além do tratamento das lesões orgânicas, que tenham dado entrada ao obsessor, a moralização do espírito deles mesmos, e esta mais do que aquela. Não para, porém, aí o tratamento. Ao mesmo tempo em que se empregam aqueles dois meios, deve-se trabalhar com o mais amoroso empenho na moralização do espírito obsessor, fazendo-o sentir a imensa responsabilidade que chama sobre si, calcando aos pés a lei do amor ao próximo, e o sublime exemplo do perdão, dado por Jesus, do alto da cruz. Em dezenas de trabalhos desta ordem, só um espírito encontramos que resistiu a tudo, preferindo toda a espécie de sofrimento, a largar das suas garras a presa, em quem cevava velho ódio de passadas existências. Convém, porém, observar que, embora a loucura por obsessão não dependa de lesão cerebral, pode esta lesão vir a dar-se, por causa de obsessão. Não é causa, mas pode vir a ser efeito. A ação fluídica do obsessor sobre o cérebro, se não for removida a tempo, dará necessariamente em resultado o sofrimento orgânico daquela víscera, tanto mais profundo, quanto mais tempo estiver sob a influência deletéria daqueles fluidos. Não vemos uma afecção do fígado, produzindo a perturbação no sistema circulatório, refletir sintomaticamente sobre o coração, que, pelo correr do tempo, vem a sofrer organicamente. Qualquer órgão do corpo humano, perturbado em sua função por uma causa permanente, não acaba por sofrer essencialmente. O que era sintomático passa a ser essencial. Pois é em virtude dessa lei que o cérebro, perturbado em sua função pelos fluidos do obsessor, acaba por sofrer em sua organização. Neste caso, embora se liberte da ação obsessora, não poderá, senão por longo e sábio tratamento, recuperar obsidiado sua lucidez intelectual. E é de simples intuição, porque, cessando a causa perturbadora da manifestação do pensamento, não pode desaparecer esta perturbação, visto como o órgão da transmissão está inábil,
e sê-lo-á, por mais ou menos tempo, para o exercício da função. Aqui, dar-se-á a loucura, não mais pela obsessão, porém pela lesão do cérebro, tal qual no caso da loucura propriamente dita. Cura-se a obsessão, mas não os efeitos materiais, ou antes, reduz-se uma loucura por obsessão às legítimas condições da loucura propriamente dita, somente com a diferença de imbecilidade ou idiotismo, porque, em geral, em vez de excitação, fica da obsessão debelada uma depressão cerebral. Em resumo, pelos meios espíritas, que nos dão a ciência da loucura por obsessão, é que podemos fazer, com segurança, o diagnóstico diferencial desta espécie, ainda desconhecida da medicina, que a confunde com a loucura por lesão cerebral. Uma vez feito aquele diagnóstico, cumpre aplicar-se à obsessão um tratamento especial, como é de lógica rigorosa. Esse tratamento é misto, isto é, moral e terapêutico, principalmente moral. No princípio, enquanto os fluidos maléficos do obsessor não têm produzido lesão cerebral, deve-se procurar elevar os sentimentos do obsidiado, incutindo-lhe na alma a paciência, a resignação e o perdão para seu perseguidor, e o desejo humilde de obtê-lo, se em outra existência foi ele o ofensor. Alcançado este desiderato, pela evocação do espírito encarnado, deve-se evocar o do obsessor, e trabalhar com ele no sentido de removê-lo da perseguição, fazendo-o conhecer a lei pela qual terá de pagar, em dores, todas as que tem feito sua vítima sofrer, sem o que jamais poderá tomar a via que conduz às regiões da felicidade. Como vimos, só uma vez em 20 e tantos casos foi malogrado nosso esforço nesse sentido. Em todos os demais, alcançamos a cura completa dos obsidiados, e a regeneração de seus obsessores. Quando, porém, a ação fluídica do obsessor tem castigado por muito tempo o aparelho material da vítima, produzindo lesões orgânicas em uma ou mais vísceras, o tratamento deve compreender a moralização acima prescrita, quer do obsidiado, quer do obsessor, e, conjuntamente, as aplicações terapêuticas, para a cura das lesões orgânicas. Em geral, esta parte da cura, mesmo quando o perseguidor tenha abandonado sua vítima, é longa, porque se tem de reconstituir quase todo o organismo. Perseverança e fé vencerão todas as dificuldades, como acontece sempre que combatemos uma enfermidade inveterada por longo abandono. O que mais sobressai nestes casos de obsessão, cuja causa já foi removida, é a depressão cerebral, que leva o indivíduo a uma indiferença desesperadora. Perseverança e fé, e tudo cederá, e a reação, embora lenta, coroará nossos esforços. Já vai longo demais este ensaio, que empreendamos no simples intuito de chamar, para a questão que levantamos, a atenção dos competentes. Depomos, pois, a pena, pedindo aos sábios escusas para nossa ousadia, e rogando a Deus que dê vida aos nossos pensamentos, para que possam produzir frutos do bem. Max. Fim.